Bom dia, pessoal. Estamos aqui no 5º dia de guerra na Europa, uma guerra que tem se intensificado e tem ampliado, já chegando a ter os contornos do que seria uma guerra mundial. E por que eu estou dizendo isso? Porque no campo econômico e geopolítico, a guerra já é mundial. Países da União Europeia e Estados Unidos e todos aqueles que são capitaneados pela ideologia norte-americana fecharam questão em colocar a Rússia como inimiga número 1 do mundo, Putin como o demônio da civilização, né? E fecharam todo o espaço aéreo e agora estão fechando os portos também, né? A crise chegou num nível tão terrível que a Turquia fechou a entrada do Mar Negro, ali o Estreito de Bósforo, e isso, pelas leis internacionais, acaba sendo uma declaração de guerra. E então nós podemos ter aí um conflito agora envolvendo a Turquia, que é membro da OTAN. Então, assim, se antes eu dizia para vocês que nós estávamos na antessala de uma terceira guerra mundial, agora nós estamos já com o pé na soleira da porta. Do outro lado, Putin colocou na mesa a bomba nuclear. Ele fez ontem a ameaça nuclear e isso gerou um temor no mundo todo de que a qualquer momento, por conta do seu temperamento, ele possa apertar o botão da bomba e lançar um ataque nuclear, seja em posições no mar, ali mesmo, naquela região que foi fechada, da Turquia, do Estreito de Bósforo, né? Lembrando que há uma profecia de Nostradamus, depois eu vou procurar essa profecia e trazer aqui para vocês, em que ele cita uma explosão com o calor do sol no mar, ali na região da Europa, né? Então, existe essa citação dele, né? Uma explosão com o calor do sol, que é bem tipicamente a explosão nuclear. Então, veja o perigo que nós estamos entrando aí, né? Do outro lado, China e Coreia do Norte fizeram uma reunião e eles fizeram questão de deixar público que essa reunião foi para tratar de assuntos sensíveis à segurança nacional de ambos os países e à segurança mundial. Então, China e Coreia do Norte, que possuem também bombas nucleares, estão aí fazendo algum tipo de acordo ou consideração para se posicionar nesse jogo que está cada vez ficando mais perigoso para a sobrevivência da civilização humana. Então a situação é grave para aqueles que ainda não acordaram para a vida, né? Para aqueles ainda que estão vivendo aí achando que o mundo é carnaval, é BBB. Nós estamos à beira de uma catástrofe nuclear, porque se os ânimos forem puxados mais, né? Se o Putin for colocado mais ainda nas cordas, como está sendo colocado pelo Ocidente, a reação brutal da sua natureza pode ser, e eu não tenho dúvidas nenhuma disso, dele ir para tudo ou nada. E aí quem vai perder é todo mundo, né? E aí a pergunta, o Brasil pode ser atingido? Já está sendo, economicamente. Vocês vão ver o quanto que vocês vão pagar o preço da comida, nós todos, né, vamos pagar o preço da comida por conta da questão dos fertilizantes e outras coisas que vão acontecer, porque esse bloqueio bancário, né, do sistema SWIFT que foi feito com a Rússia, isso daí ele tem desdobramentos indiretos que acabam interferindo em outros países de menor monta. Então tudo isso pode causar, né, nós estamos na beira do caos, essa que é a grande verdade, né? Tudo porque existe aí, eu já expliquei isso reiteradas vezes, né, uma disputa, primeiramente, num primeiro plano, uma disputa de posicionamento militar. A OTAN quer cada vez mais colocar as tropas alinhadas aos Estados Unidos mais próximo da fronteira da Rússia. E o Putin, desde 2014, vem tentando negociações diplomáticas do tipo: não, eu não quero os americanos no meu quintal. Ponto final, é isso. E os americanos insistindo e provocando a Ucrânia,
fomentando, financiando um golpe de Estado muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil, derrubaram o governo que era favorável porque afinal de contas Ucrânia e Rússia era uma coisa só, então era natural que o presidente ucraniano fosse um presidente alinhado com a Rússia. Da mesma forma que aqui na América Latina a gente espera que o presidente da Argentina seja alinhado com o Brasil, que o presidente do Uruguai seja alinhado com o Brasil pela própria irmandade que existe entre nós. Mas os Estados Unidos foi lá e colocou seu bedelho, derrubou o presidente, colocou um presidente aí que ficou um tempo e agora entrou o Zelensky, que é um palhaço, é um ator, é alguém que está ligado sim aos movimentos, não diretamente, mas ele é ligado aos movimentos de extrema direita, movimentos nazistas, e tem sim. Eu vou deixar aqui no link da descrição para aquelas pessoas que ficam aqui se contrapondo ao que eu estou dizendo. Vou deixar o link aqui de um documentário francês que a França fez de tudo para não deixar ir ao ar. Mas está aqui. Lá, vai lá, desce na descrição do vídeo, está escrito lá Máscaras da Revolução, mostrando a ação desses grupos na derrubada do governo ucraniano para colocar um governo pró-americano de fundo nazista. Não declaradamente. E a verdade disso é tanta que aqui no Brasil nós tivemos grupos extremistas de direita, de extrema direita, os 300 da Sarah Winter, com bandeira da Ucrânia pedindo a ucranização do Brasil, ou seja, que fizesse no Brasil a mesma coisa que fizeram na Ucrânia, ou seja, colocar um regime autoritário de extrema direita. Então isso não é invenção, isso não é criar uma outra versão para a história, tá? Então é o que está acontecendo, é isso aí. Se a pessoa não está se informando, e além do que, aqui embaixo na descrição também tem a reportagem de 2 portais independentes falando sobre os negros que estão sendo barrados tanto pelos ucranianos, os ucranianos estão segurando eles para não deixar eles fugirem e ir para a fronteira, porque os ucranianos querem passar a fronteira, né? Então eles estão segurando os negros. E uma vez chegando negros na fronteira, aí os poloneses é que estão segurando, tá? Isso você não vai ver na Globo News. Você não vai ver na Globo News que foram grupos de extrema direita que derrubaram o presidente e instauraram uma marionete pró-ocidente, né? Você não vai ver. Essas reportagens de negros barrados ali, você também não vai ver na Globo News. Tá? Você também não vai ver na Globo News que a Rússia está usando o seu efetivo militar de segunda classe. Isso ninguém está falando, né? Então assim, estão falando que é a resistência dos ucranianos que está retardando o avanço das tropas russas. Mas na verdade as tropas russas elas não estão com o seu poderio total. Ele colocou ali o step, vamos dizer assim, né? E está indo devagar no sentido, porque ele está tentando controlar essa pressão para ver se o Ocidente cede antes dele precisar anexar a Ucrânia, né? Talvez a decisão dele não chegasse à anexação da Ucrânia quando ele fez com a Crimeia, então por isso que ele está indo com esse efetivo devagar. E aí o Ocidente, de forma muito canalha, distorce isso e usa em favor de propaganda ucraniana, dizendo que são os ucranianos que estão segurando o exército. Na verdade está tendo um massacre irresponsável de ambas as partes, irresponsável e criminoso por parte de Putin, né? Eu não estou aqui defendendo o Putin, nunca defendi, né? Então ele está fazendo, porque ele está colocando os russos, a gente viu, mostrei vídeos aqui de russos carbonizados e tudo mais, e um massacre da população ucraniana, porque o Zelensky está colocando armas na mão de moleques lá para sair metralhando as pessoas na rua e enfrentar exército russo no peito. E as notícias também são desencontradas, ele faz vídeos, né, dizendo que está em Kiev, mas a notícia do outro lado diz que ele já fugiu de Kiev, faz tempo está num bunker, ele faz seus vídeos dali. Então, gente, numa guerra existe a propaganda, cada lado vende a sua versão, né? Então é isso que nós estamos vivendo. Mas aqui, para você poder ter informação dos dois lados, se você só está assistindo Globo News, BBC, CNN, né, a Deutsche Welle, a Reuters, você está tendo uma versão que é unificada. E que não há, veja, nesse pessoal não tem ninguém falando do outro lado. Você não vê especialistas russos sendo convidados para dar a versão deles, né? Outra coisa, você vai procurar no Google
né, sobre essa questão dos negros na fronteira, há um bloqueio dessa informação. Você não acha? Eu tive que fazer um peneiramento muito complicado até chegar no site. Então, assim, a imprensa, a internet, que são dominados por essas big techs, né? Por essas grandes corporações do dinheiro e que estão alinhadas ao poderio norte-americano. Então, assim, do outro lado você tem Putin, que é um autocrata, ele realmente ele tem um tom ditatorial. Veja que o Bolsonaro está se afinando com ele, né? Não quer se colocar numa posição na guerra porque ele está em alinhamento com o Putin, porque o Putin e eles são muito parecidos em termos de crueldade, de desumanidade. Então, assim, o fato de eu colocar aqui as posições de ambas as partes não significa que eu esteja favorável ao Putin, de forma alguma. Eu, inclusive, já fiz vídeos aqui anteriores em que eu falo que o Putin, ele, no país dele, ele permite que se persiga homossexuais nas ruas como se fosse bicho e que se espanque, que se mate homossexuais lá. A caça contra os LGBTs na Rússia é absurda e o Putin ele tem, que é o pensamento bolsonarista, né? Que é o pensamento de Bolsonaro. Né? O ataque às questões feministas na Rússia é muito grande. Né? O desrespeito aos direitos das mulheres. Você tem N situações lá acontecendo. Então, a Rússia não é a fina flor, e muito menos Putin não é um anjo de candura, mas também não é o demônio encarnado na Terra, tá? Porque se a gente tivesse que levar pela demonização e fizesse um score, né, lado a lado, quem é que é mais demoníaco, a gente chegaria na conclusão que os Estados Unidos então seriam os mais demoníacos, porque eles é que propiciaram mais guerras e massacres nesse país, nesses países todos e no mundo todo nos últimos tempos para cá. Tanto é que a gente pode ver nessa situação aqui que eu vou mostrar para vocês, que é uma contribuição do nosso companheiro, o Márcio Mesquita, que traz essa arte aqui que mostra a quantidade de conflitos que os Estados Unidos se envolveram ou promoveram desde o final da Segunda Guerra Mundial. Dá uma olhada aqui. Então aqui tem uma lista, né, de intervenções dos Estados Unidos, né, seja com ataque de bomba, sabotagem ou financiamento de golpe de Estado, né, contra o regime. Então você veja, já ao findar da própria guerra, ali ele já interviu na China, na Síria, na Guerra da Coreia, depois na própria Revolução Chinesa, que aconteceu lá em 1949, 1950, ele vai lá intervir, né, na formação do Irã, na Guerra da Guatemala, no Tibete, Indonésia, Cuba, né, na Revolução Cubana, ele se colocou contrário lá à Revolução Popular, na Revolução da República Democrática do Congo, República Dominicana, a Guerra do Vietnã famosa, né? É muito bom vocês assistirem documentários sobre a Guerra do Vietnã, por exemplo, das filhas, né, dos filhos da Guerra do Vietnã, ou seja, os soldados americanos entravam nas aldeias vietnamitas e estupravam as mulheres. É isso que os soldados americanos faziam, né? Com a conivência do governo, evidentemente. E isso trouxe aí um monte de situações, aí tem documentários que falam sobre isso, vocês precisam alargar a sua visão, né? O golpe militar aqui em 1964, que tirou um governo democraticamente eleito, né, para instaurar uma ditadura no país, e desde então nosso país perdeu totalmente a nossa soberania, somos uma colônia cultural e econômica dos Estados Unidos, estamos presos a eles pela própria geopolítica do Golbery, né, que botou um alinhamento incondicional com as teses geopolíticas americanas, né? Então aqui da Guiana, República do Congo novamente, Guatemala, Laos, né, República Dominicana, Indonésia, e vai embora, gente, né? Chegando aqui, vamos pular para os mais recentes, né? A Líbia, né, que quando pegaram lá e lincharam o Gaddafi, né? Na Síria, aqui no Brasil em 2016, com o golpe financiado aqui por meio de situações aí envolvendo inclusive
na busca de tirar a hegemonia energética, a questão do pré-sal, da Petrobras, né? Na Bolívia, o golpe de Estado na Bolívia, na Venezuela, na Guiana, Iraque, Somália, Afeganistão. Agora, veja, gente, os Estados Unidos são tão bonzinhos, são tão xerifes, eles querem promover o bem. Fala para mim, desses países todos aqui, qual deles melhorou a sua vida depois da intervenção norte-americana? Fala para mim. Ele não permite que esses países sigam o seu caminho. Se um país quer ser capitalista, ele escolheu isso, a sua população quer isso, deve ser respeitado. Se um país quer ser comunista e a população decidiu isso numa revolução popular, essa revolução tem que ser respeitada. Mas os Estados Unidos colocam uma régua única, uma visão monotemática de mundo, e quem não entrar nessa linha, ele ataca. E se você observar esses países aqui, a maior parte deles estão relacionados a recursos energéticos, tá? Petróleo principalmente. Então tá aqui, gente. Esse é o partido do dinheiro, tá? Querendo atacar a soberania de países fracos, militarmente e economicamente, e tomar deles os seus recursos energéticos. Então, mais uma vez, Putin é um autocrata, ele mantém um regime autoritário na Rússia, ele persegue os seus opositores, nós sabemos que ele envenena seus opositores, então ele tem uma ação que não é aprovada por ninguém com mínimo de ética e respeito pela civilidade, né? Mas a gente tem que olhar o outro lado, né? E o que nós estamos vendo numa primeira, por isso que eu falei, no primeiro plano dessa história, a guerra de Putin com a OTAN, União Europeia e Estados Unidos é justamente pela questão de posicionamento militar, no primeiro plano. No segundo plano, nós vamos ter a guerra entre o Putin, que defende a soberania da Rússia, contra os globalistas, que querem impor a agenda global para todos na força. E nesse interim, quando a gente olha nesse interim, nesse recorte, não tem como não dar um certo apoio a essa posição de Putin, não às suas ações, mas a sua posição contrária à globalização engolfar a Rússia também. Tá? Ele tem o direito de se impor e falar, não, aqui na minha casa não vai funcionar isso. Não vai funcionar essa agenda global, nós não vamos entrar para isso. Só que a globalização quer, essa globalização que eu falo, capitaneada pelos Estados Unidos, aí, né? Ou seja, a agenda americana. E aí o que eles estão fazendo? Veja a força dos americanos de convencer países a fechar todo o espaço aéreo, cercar a Rússia, fechar o sistema bancário e agora fechar o sistema portuário. Agora vamos fazer um exercício aqui de especulação. O que está acontecendo hoje pode acontecer com a gente amanhã ou depois. Porque se os Estados Unidos e esses organismos internacionais passarem a considerar que o Brasil está usando mal a Amazônia, se permitirmos governos que deixam com que garimpeiros matem índios, que deixam com que agricultores taquem fogo na Amazônia, né? Se a gente permitir que essas coisas continuem acontecendo, nós vamos dar margem, né, para que esses organismos, olha lá, eles estão destruindo a Amazônia, então vamos ocupar a Amazônia. Se houvesse convencimento e sanções sobre o Brasil, nós seremos a Rússia de amanhã. Espaço aéreo fechado, bancos bloqueados e uma intervenção militar para a tomada e toda uma demonização de nós brasileiros e do Brasil. Isso pode acontecer se os Estados Unidos decidirem fazer isso, chamarem a União Europeia e tudo mais, a Amazônia ocupada. E o que nós vamos fazer em relação a isso? Nada, porque nós não temos como reagir. Nós não temos nem bomba atômica aqui. O Putin, pelo menos, tem essa prerrogativa que o Iraque não teve, que a Líbia não teve, que o Afeganistão não teve, né? E Cuba só está ali porque ela estava sob o guarda-chuva soviético com a questão nuclear. Por isso que perdurou tanto, porque senão os Estados Unidos já tinha devastado Cuba faz tempo. E agora as questões ficam mais pela necessidade de ter um inimigo ali perto para fazer disso o jogo eleitoral nos Estados Unidos. Então é um jogo de interesses extremamente
é crápula, né? É uma coisa assim sórdida. Então a gente vê, não existe santo. O que fica me incomodando aqui é as pessoas querendo tomar partido dessa situação, né? E quando eu colocar, achar que eu estou ou na defesa de um ou de outro, quando não estou falando isso já há vários vídeos aqui. Eu condeno totalmente as ações de Putin, porque não se invade. Guerra para mim é uma estupidez, é uma coisa hedionda, né? Você invadir um outro país. Mas também nós temos que levar em conta que o Putin, desde 2014, vem falando para a OTAN: não coloquem seus efetivos aqui perto da minha fronteira na Ucrânia. Custava a OTAN respeitar isso daí e não fazer isso, mas não, ela quer ir lá. Então, no segundo plano, é a briga nessa questão da globalização. Mas e no plano maior? É o partido do dinheiro, que aí não é nem favorável a Putin, nem favorável a Biden, e muito menos desfavorável a qualquer um dos dois. Eles são favoráveis ao bolso deles. E o partido do dinheiro quer reagrupar as fontes energéticas do país para a construção de uma nova ordem mundial. É isso. É isso que está em jogo. Já expliquei 1 milhão de vezes. Mas tem gente que tem problemas mentais, né? É um problema de cognição, de saber ponderar uma coisa e ponderar outra. Não, elas precisam ir para o extremo. Ou elas têm que ser favoráveis totalmente ao Putin, ou elas têm que ser totalmente favoráveis à União Europeia e à OTAN. Você não pode fazer o trânsito entre as duas versões e analisar o que tem de certo e o que tem de errado de ambos os lados. Aqui neste canal nós vamos ter uma visão sempre olhando de forma ponderada os dois lados. Não desconsiderando a parte complicada, temerária e criminosa de Putin, não só para com o comando da Rússia e o que acontece lá dentro em termos de perseguição de direitos humanos e tudo mais, né? E também não desconsiderando o fato de que invadiu um país soberano e não deveria fazer isso, do ponto de vista, ele quebra a regra internacional e ele vai ser levado a julgamento por conta de crime internacional de guerra. Isso é fato, né? E ninguém está passando pano para isso. Mas nós temos que olhar do outro lado que sim, OTAN e Estados Unidos provocaram o Putin e levaram ele até chegar a essas consequências. Acuaram um pitbull e agora que o pitbull avançou e mordeu, eles estão falando que o problema é do pitbull. Ele estava quieto lá no canto dele, né? E foram mexer. Então agora vem a reação. E o título desse vídeo é que essa reação pode ser nuclear. Ela pode ser nuclear. Coisa que há uma semana atrás, se vocês perguntassem para mim: Carlos, você acha que isso deve virar uma guerra mundial? Eu ia falar não. Carlos, você acha que ia ter bomba nuclear? Eu ia falar não. Mas agora eu mudo a minha posição. Porque a situação se agravou com uma velocidade impressionante. Impressionante. Em 5 dias nós estamos falando de possibilidade de ataque nuclear real. Porque, considerando a personalidade do Putin, o que ele fala não é uma ameaça, não é um rosnado. Ele tem a personalidade, a brutalidade, né, de apertar o botão da bomba atômica. E eu já falei para vocês, ele pode lançar uma bomba de baixo impacto, ou em Bruxelas, que é a capital da OTAN e também a sede lá da União Europeia, ou ele pode lançar uma bomba. Eu não acredito que ele lance bomba em Paris, Londres, porque isso, gente, França é um país nuclear, Londres é um país, Inglaterra é um país nuclear, então não lançaria bomba em Londres, muito menos em Washington, porque um ataque a qualquer um desses países, a resposta é imediata, e nós teríamos assim o despejar de bombas nucleares e acabaria o mundo, né? Acabaria o mundo como nós conhecemos. Então eu não acredito que a gente chegue a esse ponto. Mas uma bomba de baixo, o que seria uma bomba de baixo impacto? É semelhante à de Hiroshima, que destrói uma cidade. Então uma bomba lançada em Bruxelas transformaria Bruxelas numa cratera fumegante, mataria todos os milhões de habitantes que tem lá quase que instantaneamente,
né? E os arredores ali todos também com danos bastante significativos, mortes, e a questão da nuvem radioativa também esparramada por toda a Europa, né? Então isso seria algo, só nisso já desorganizaria a estrutura de mundo. Agora, por outro lado, né, e assim eu já falei isso em outros vídeos, meio que en passant, porque tem coisas que a gente não pode falar para vocês ainda, porque a imaturidade é muito grande para entender certos assuntos, mas a gente fala en passant. E eu falei isso em algum momento, que esta ordem mundial que estava aí, ela já não estava mais, e que existia um movimento de uma grande ruptura que estava por vir. E talvez nós estejamos próximos dessa grande ruptura, dessa ordem. E de alguma forma, embora a gente não queira que seja por meio de uma guerra nuclear, que seja por meio nem de guerra convencional, mas sim não vamos deixar de analisar os benefícios de um mundo sem o comando dos Estados Unidos. Como enfrentar esse poderio globalista, já que todas as redes de comunicação, todos os bancos, né, os poderes da mídia, das corporações, estão todos alinhados com o projeto norte-americano, né? Então, assim, revoluções de países querendo encontrar um outro caminho para vocês são sufocadas, se a gente quisesse aqui criar um movimento popular no Brasil, uma república popular no Brasil, nós seríamos massacrados imediatamente pelos Estados Unidos com sanções e depois até ataque militar. Então eles não deixam os países seguirem o seu caminho soberano, né? Então a gente vai ter que lutar contra isso de algum momento. A gente vai ter que batalhar por um mundo onde a gente possa seguir o nosso caminho, seja ele qual for. Decisão popular, né? Então, só que a gente não quer que seja nem por guerra, nem por muito menos por guerra nuclear. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa, o que poderia aplacar e destruir esse mundo, essa ordem mundial monotemática dos Estados Unidos, né? É complicado, gente. Nós estamos assim numa encruzilhada civilizatória. E eu posso dizer para vocês que eu acredito que nós chegamos num ponto de não retorno. O mundo jamais vai voltar a ser o que era antes. Não sei o que vai acontecer. Está tendo essa reunião lá em Belarus pela paz. Eu estou cético. Não acredito, porque as principais reivindicações não estão sendo colocadas em questão. OTAN não vai retrair, porque Biden não vai querer perder a eleição, né? Putin também não vai retrair, porque ele também não vai querer perder a eleição, né? Então ninguém vai querer demonstrar recuo e fraqueza, e nem porque se Putin recuar, vai ser visto como se ele tivesse perdido a guerra. Se a OTAN recuar, vai ser visto como se Biden tivesse perdido a guerra. E isso vai ser massacrante para Biden na popularidade. Talvez ele nem terminasse o seu mandato, né? Então, tá aí, nessa briga de cachorro grande, o mundo pode pagar a conta e muito alta. E já vai pagar por uma crise econômica sem precedentes que está sendo mostrada e urdida com todas essas sanções econômicas. E o Brasil, daqui a alguns dias, vocês vão ver os noticiários, vai começar a pagar a sua conta dessa crise por conta da guerra. Eu acho que está claro, né, gente? Eu acho que qualquer um que vem aqui espernear é porque está na criança, é porque tem problemas cognitivos, tem dificuldade de entender pessoas que colocam as coisas de um ponto de vista mais inteligente e não versados ou de um lado ou do outro. Como que eu falei para vocês, condeno as ações de Putin e concordo com as manifestações e protestos contra ele no mundo, tá? Porém, concordo também com o seu posicionamento de não querer o inimigo ali se posicionando no seu quintal. Ele tem o direito de roncar grosso, de fazer suas exigências a respeito disso. E nós precisamos pensar em escapar do mundo unipolar que os Estados Unidos dominam desde o final da Guerra Fria, desde a queda do Muro de Berlim. Este mundo norte-americano de posicionamento de capitalismo e neoliberalismo global, ele precisa ser parado, ele precisa ser detido. E nós precisamos pensar numa outra ordem mundial
onde verdadeiramente os povos sejam livres para seguir os seus caminhos, sem que haja um xerife o tempo todo querendo determinar o que a gente deve e não deve fazer. Bom, o recado está dado. Vamos acompanhar esse 5º dia de guerra, as tensões que vão vir e essa ameaça nuclear que está aí posta e que pode se tornar real a qualquer momento. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. Também ative o sininho, assim você vai receber notificação toda vez que eu colocar vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.